Pronto, vamos iniciar, trazer um minutinho aqui corrido, acabei aqui o atendimento, agora vamos começar. Hoje, mais uma live e hoje o tema é sobre como a terapeuta ficar empoderada. Então, se você vai ver essa live depois, fica aqui comigo. Se você também não é terapeuta e quer se empoderar, fica aqui comigo. Se você é mulher e quer se empoderar, fica aqui comigo, porque esse assunto é bem interessante. Empoderamento é uma palavra do momento. Então, vamos nessa. Ontem teve uma live sobre como desvendar o seu verdadeiro eu e hoje é sobre empoderamento. Então, vamos nessa. Eu sou Jane Araújo, terapeuta sistêmica e mentora. Estou aqui fazendo lives de aquecimento para o encontro online gratuito no dia 27, sábado, que eu vou falar para vocês por que você não prospera, o que é que está por trás da não prosperidade. Então, isso aqui é para trazer esclarecimento. Então, a aula será aberta sábado, dia 27, às 10 horas. Para acessar a aula de sábado, entra no grupo que você vai receber o link. Então, vamos ao assunto de hoje, que é esse aí, empoderamento. Então, como seria uma pessoa empoderada, uma mulher empoderada, uma terapeuta empoderada? Na minha percepção, ela tem que ser autêntica. Ela tem que ser verdadeira, ela tem que estar bem conectada com ela mesma. Para ser autêntica, para se conhecer, para conhecer a sua origem, para ser autêntica, ela precisa se conhecer, ela precisa conhecer a sua origem, ela precisa conhecer a sua história, tá certo? Então, Regina está aqui, Alessandra está aqui, seja muito bem-vinda. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer, tá certo? E este lugar, para você ser uma terapeuta empoderada, uma mulher empoderada, você precisa... Bom dia, querida, bom dia. Não almocei ainda, também não, estou aqui. Você precisa ocupar esse lugar na sua história, na sua origem. Você está conectada com o seu eu verdadeiro. Falei disso ontem, né? E além de estar nesse lugar, sentir orgulho de estar nesse lugar, de ser você própria, sem arrogância, porque às vezes o empoderamento deixa a pessoa arrogante. Você quer ser, e não é isso. Ser empoderada não significa que você tem que ser arrogante. Eu fui há muito tempo uma terapeuta fragmentada, eu estava incompleta e é como se eu tivesse várias partes minhas perdidas em várias situações, em várias fases da minha vida. E você vai em busca desse empoderamento, você vai passando por cima, às vezes, de valores que são importantes para você, você vai desrespeitando a sua própria essência. Até que eu percebi que eu precisei me resgatar, eu precisei revisitar a minha história. E fui assim, fui revisitando esses lugares que eu fiquei presa, né? Situações, eventos, coisas do passado. E assim eu fui perdendo a minha força. Porque empoderamento dá a ideia de força. Eu estou na força, eu estou no poder. Mas você desconhece esse lugar de origem. É lá que está a sua força. É lá que estão as suas habilidades. É lá que estão os seus talentos. É lá que você se empodera de verdade. Porque esse falso empoderamento, ele cai. Chega uma hora que você não sustenta, tá certo? Então, depois eu acabei me resgatando, juntando os meus pedaços, juntando os meus cacos, né? Você já se sentiu assim? Você já se sentiu assim fragmentada, fraca, sem nenhum poder? Pois é. Eu acho que todo mundo se sente um pouco assim em determinada situação. Então, o empoderamento de uma mulher, o empoderamento de uma terapeuta deve levar em consideração também, lógico, não apenas os princípios
profissionais, mas também levar em consideração também a sua abordagem de vida, né? Como é que você leva a sua vida? Porque não adianta você ter uma vida, levar uma vida de determinado jeito, de determinada forma, e você querer aparentar ser o que você não é. Porque tem muita terapeuta que está naquele lugar da fofa, mas na sua vida diária, com as suas relações pessoais, familiares, é outra pessoa. Então, o empoderamento autêntico tem que dizer muito sobre a sua coerência, né? Da vida que você leva. Você, para ser uma pessoa empoderada, você deve estar na presença de uma forma íntegra, completa, consciente e segura para ocupar esse lugar. Esse empoderamento não é querer ser dominante em determinado relacionamento em relação ao outro, de forma nenhuma. Esse empoderamento não é ter privilégios, porque você é uma pessoa privilegiada, não é você precisar sobrepor sobre alguém de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Uma pessoa empoderada é uma pessoa que tem empatia, humildade, sabedoria, tranquilidade. O verdadeiro empoderamento leva você para o essencial, para o mais simples. Não é crescer o nariz e querer ser arrogante demais. Não, de jeito nenhum. Esse empoderamento que eu falo é empoderamento de uma forma positiva, né? De ser contribuição, de transformar vidas com dignidade, atuando além das tarefas domésticas, porque a mulher, quando hoje tem mulher desenvolvendo aí todas as funções. Antigamente a mulher era submissa, a mulher ficava muito no ambiente, né, doméstico. Hoje não. Então, a mulher empoderada hoje ela assume várias funções aí, sem limites também, né? Então, sair dessa esfera doméstica, ser autoridade diante do que ela faz também é muito importante. E nem por isso, mesmo que ela seja doméstica, ela pode ser uma mulher empoderada dentro do seu ambiente, sabendo ficar no seu lugar de esposa, de mãe, de filha, porque esse conhecimento aqui que eu quero trazer é para a mulher, é para qualquer ser humano, serve para qualquer ser humano. Eu falo aqui na minha abordagem atual para as terapeutas porque é a minha prática, é a minha praia. Eu sou terapeuta desde 2008, então eu tenho muito a compartilhar. Mas o que eu estou trazendo aqui é para qualquer mulher, em qualquer função que ela esteja vivenciando. Então, além disso, ela não pode, essa mulher, seja em qual função ela esteja atuando, para ela ser uma mulher empoderada, ela não pode perder a essência feminina dela. E aí você pode me perguntar assim, Jane, como é ser uma mulher empoderada? Como é ser uma terapeuta empoderada? Como que eu faço? Quais são os passos que eu devo dar para isso? Então, a primeira chave aqui, que eu acho que é importante, é a confiança. A confiança é fundamental em qualquer relação. Se ela não consegue ser uma pessoa que transmite confiança, se ela não consegue passar segurança para o terapeuta não consegue passar segurança para o seu cliente, esse cliente não terá uma boa experiência. Além também da terapeuta, no caso, promover nos seus atendimentos esse ambiente seguro, um espaço reservado para suas sessões, para que assim o seu cliente tenha ali uma experiência. Então, a relação de confiança, ela é primordial em todas as relações. Com sua mãe, com seu pai, com seu marido, com seu filho, com você mesmo, com suas amigas, com as vizinhas, enfim. Você tem que ter esse valor dentro de você. Isso é muito, muito, muito importante, tá certo?
Qual um outro requisito que torna uma terapeuta empoderada, uma mulher empoderada, uma dona de casa empoderada? Os resultados que ela tem. Então, na terapeuta, se o cliente chega com uma queixa, ela deve ter empatia profunda com aquela queixa, né? Empatia profunda é compreender as experiências e as emoções desse cliente sem julgar, sem nenhum julgamento e incentivando esse cliente a uma expressão aberta, para que ele possa falar. Porque se você julga, você já trava ali. Então, se o cliente ele não sente espaço para ele conversar, para ele expressar, se ele se sentir com o olhar atravessado, um ar de julgamento, pronto, você já travou ali uma experiência, tá certo? Outra coisa importante para a terapeuta, Cícera, bom dia, Beto, bom dia, sejam todos bem-vindos. Outro ponto importante para uma terapeuta se empoderar é focar no cliente. Você está a serviço da vida. A sua prioridade deve ser o cliente. Coloque as necessidades e os objetivos do seu cliente em primeiro lugar. Objetivos e autonomia no centro do processo terapêutico. Qual é o objetivo aqui? Qual é o meu foco aqui? Qual é a prioridade do meu cliente? Não é o meu pessoal. Não é eu querer um depoimento, não é eu querer ser a fofa, não é eu querer ser só boazinha, agradável, mas sem levar o cliente para esse resultado. Então, foque na necessidade do cliente, na queixa do cliente. E promova ali o melhor possível para que ele saia da sua sessão com uma outra percepção sobre aquela queixa, tá certo? A outra coisa que é importante também é você criar um ambiente colaborativo, de colaboração ativa, incentivando o seu cliente, né, nessa relação terapêutica. O terapeuta, se ele está muito arrogante, ele quer dominar. Ele está cheio de conhecimento e ele o tempo todo ele está ali só até sufocando o seu cliente com excesso de conhecimento, informação, e isso acaba também prejudicando o seu cliente. Então, você tem que ter essa colaboração ali, na verdade, ativa, de forma que o seu cliente seja visto como um parceiro ali no processo. Que ele tenha assim também, que ele seja ativo na exploração e na solução da questão em si que ele traga. O que ele pensa sobre aquilo, o que você está levando, como que ele está absorvendo. Deixa no tempo dele, com o linguajar dele, com o espaço que ele vai criando. Porque se você for cheia de protocolos demais, cheia de técnicas demais, você vai colocando o seu cliente numa caixinha e ele não se sente à vontade. Então, não fica uma coisa que está fluindo. Então, você vai pegando o gancho do que ele está falando, de como ele está olhando aquele problema e vai inserindo na proporção que você percebe que ele está pronto para receber e você vai dando esse espaço acolhedor, colaborativo, para ele se sentir que ele mesmo está enxergando a solução dentro dele. Isso faz uma experiência incrível com o seu cliente. Você também não pode jamais desestimular a autonomia do seu cliente. Então, capacite o seu cliente a tomar decisões e desenvolver a sua autonomia. Eu sou contra 10 sessões, 20 sessões, não sei quantas sessões sem fim. Eu sou contra isso. O terapeuta empoderado, para mim, é aquele terapeuta que ele libera o mais rápido possível o seu cliente para que o seu cliente ande com as próprias pernas. Ele não precisa ficar segurando esse cliente com não sei quantas sessões. Não, a pessoa quer andar, a pessoa tem autonomia, a pessoa tem recursos, tem talento, a pessoa tem força, a pessoa tem um lugar, a pessoa está numa função na vida. Então, é preciso liberar, dar autonomia, oferecer esse suporte para o seu cliente para que ele possa assumir o controle da sua vida
e seguir de uma forma independente, sem ficar a vida inteira ali dependendo de você. O cliente não dá um passo se não tiver uma sessão com você. E se tiver um imprevisto, precisar desmarcar, pronto, o seu cliente desequilibra total. De jeito nenhum. Isso aí você percebe que você não está sendo um bom terapeuta, não. Na minha opinião, não está sendo, entendeu? Outra coisa importante aqui é o autoconhecimento. Promova possibilidades, promova na cabeça do seu cliente a mentalidade de que ele precisa, que ele deve buscar o autoconhecimento, auto se conhecer. Então, aquele cliente chega com uma queixa, por trás daquela queixa existem N fatores que ele não está observando. Então, ele precisa se auto-observar. Como surgiu, quando surgiu, por quê, o que é que eu sinto quando isso acontece, quais são os meus pensamentos, quais são as sequelas, os meus comportamentos diante dessa queixa impactam na vida de quem, como que eu impacto na vida daqueles ao meu redor. Tudo isso é importante para o terapeuta promover ativamente na cabeça do seu cliente também o autoconhecimento, tá certo? O autoconhecimento, ajudando o cliente a explorar, a compreender as suas próprias motivações, os seus valores, as suas metas, estimular isso porque ele pode, ele é capaz. Você ali é só um instrumentozinho para fazer com que ele possa içar dentro dele, pescar dentro dele, buscar dentro dele os recursos que vai dar sustentação para ele. Porque se você não estimular o seu cliente a buscar os próprios recursos dentro dele, ele vai momentaneamente ficar com os recursos que você está dando, só que os recursos que você está dando são recursos externos. Se você não ativar dentro dele a força para ele se sustentar, é questão de dias e logo ele volta para o seu consultório ou vai buscar outra terapeuta porque ele não deu conta, ele não ganhou sustentação, ele não ganhou musculatura emocional. Percebe como é profundo isso? Uma terapeuta empoderada, um posicionamento fortalecedor diante de alguém que chega ali fragilizado na sua frente, é muito importante, tá certo? Essa abordagem de capacitação do seu cliente, adotar essa abordagem que capacita o seu cliente a desenvolver as próprias habilidades, as estratégias, a resiliência para ele enfrentar os desafios, essa habilidade de se comunicar é muito importante. Porque às vezes ele está com conflito com a mãe, está com conflito com o pai, está com conflito com a parceira. Então, a comunicação, a forma, a estratégia que ele vai usar, o momento certo, oportuno, perceber quando é que o problema maior acontece, como que ele fica depois, quando passa, o que foi que promoveu a melhora dele. Então, essa mentalidade aqui, você vai fazendo, o cliente vai fazendo uma colinha para quando aquilo acontecer de novo, ele saber como sair, sem depender tanto de você. Tá certo? Não queira ter clientes, que não queira ser bengala de cliente. Terapeuta empoderada, ela não é bengala de cliente nenhum. Ela vai lá, atende, de preferência, libera o mais rápido possível. Para isso também, para esse lugar, é importante também o quê? Você ter uma comunicação clara com o seu cliente. Possui capacitar a comunicação no perguntar, no responder, para que o seu cliente também traga com mais clareza e eficácia, garantindo que o que você está passando está chegando, está sendo entendido, e o que ele também está trazendo, você também está entendendo, compreendendo o processo. É um processo, é uma troca, é uma relação ali. Ele fala, você escuta, você transforma aquilo, manda para ele, ele escuta, devolve, e aí essa comunicação clara vai modificando completamente a mentalidade. Já vai desnuviando aquela angústia, aquela nuvem negra diante daquela situação, facilitando essa expressão assim aberta para
da sua parte para ele e dele também para você, tá certo? Tá fazendo sentido aí? Quem está aqui, tá fazendo sentido isso para vocês? Então, minha gente, isso que eu estou falando aqui serve para o terapeuta, serve para nós em qualquer contexto, diante de qualquer dificuldade, tá certo? Mudanças positivas, você coloca a terapia de uma forma tão positiva que faz com que o seu cliente volte. Porque é tão gostoso isso, essa troca, ela é tão positiva que estimula o seu cliente também a voltar. Então, é um trabalho em conjunto com o seu cliente, para estabelecer ali, metas que ele possa realizar, metas realistas, né? Promover as mudanças que ele precisa em sua vida, para que ele tenha um compromisso do crescimento, do desenvolvimento, da sua evolução pessoal, para que ele consiga ver valor ao entorno, com as relações. Então, se você fizer tudo isso, você não tem como não ser uma terapeuta empoderada, querida, que o cliente gosta, que o cliente busca, que o cliente sente a segurança, a confiança. Se sentir acolhido, se sentir ali. Eu estou conversando com a pessoa que está me dando recursos, que está mudando a minha mentalidade, que está me ajudando a sair daquele ponto de sofrimento. Percebe? E outra coisa importante é que o autoconhecimento na vida pessoal e na vida profissional, ele é importante demais. Você não pode parar. Eu fiz um curso tal, estudei isso e pronto. E você fica ali paralisada com aquele conhecimento só. Não vai ser, como eu já fui, a louca dos cursos. A louca dos cursos é aquela pessoa que quer fazer todos os cursos que aparecem na vida e não aplica nada. E aí aparece outra, ela compra, aparece outra, ela compra e ela não dá conta. Porque ela está olhando para fora, ela está buscando no externo, ela não está conectada com seus recursos internos. Então, é importante o profissional estar comprometido com o seu crescimento profissional. Isso é contínuo, isso é uma coisa que você vai se mantendo atualizada sobre as melhores práticas terapêuticas e aprimorando suas habilidades. Porque se você tiver vários recursos, mas se você não tiver essa habilidade, se você não tiver essa facilidade de colocar o que você sabe em prática, se você não tiver a sabedoria de pegar tudo que você sabe e aplicar, você também não tá valendo a pena tanto conhecimento. Porque você vai ficar com overdose de conhecimento, você não aplica nada e você fica confuso. Quando o cliente chega, você não sabe nem o que aplicar, como fazer. Então, preste atenção, se você não está perdendo força, perdendo poder por não saber, por estar confusa com tanta coisa que você estuda e não dá conta nem de absorver. Então, o empoderamento também dá um lugar amoroso à sabedoria de aplicar, tá certo? Não podemos deixar aqui de falar sobre a ética do terapeuta. O terapeuta tem que ter um limite. Por mais que ele seja a pessoa extremamente importante na vida do cliente, ele tem que estabelecer um limite ali com aquele relacionamento. Um limite que garanta confiabilidade, que lhe garanta respeito, que lhe garanta também direitos. Você tem uma sessão, você tem uma agenda, o cliente tem que respeitar o horário que marcou com você, o seu pagamento, né? Se você recebe um cliente que vem falando mal de outro terapeuta, pelo amor de Deus, não alimente isso. Já enquadra essa ética no seu cliente ali. Porque se ele faz isso com os outros, ele vai fazer com você também. E tudo tem motivo. É um tijolinho que você vai colocando. Às vezes a pessoa acha que aquele terapeuta ou que aquela outra técnica, ou sei lá o que ele fez, imersão, retiro, estudo, curso que ele fez não resolveu nada, resolveu sim. Às vezes a pessoa não percebe, mas tudo vai crescendo gradativamente na vida da pessoa.
Então, essa integridade do processo terapêutico é muito importante. Então, minha gente, não tem como você incorporar essas características, tudo isso que eu trouxe aqui, no seu dia a dia, nos seus atendimentos, e você não se tornar uma terapeuta empoderada. Empoderamento também cria esse ambiente de confiança, né? Que promove também essa eficácia. É você capacitar o seu cliente para ele enfrentar os desafios da vida dele, né, de uma forma assertiva, de uma forma saudável. Se tem isso, deu tudo certo. Então, era isso, não vou me estender muito. Ontem a live caiu e graças a Deus hoje não caiu. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta aqui, mas se você não quiser fazer, compartilha isso com as suas colegas, com pessoas, com mães, com esposas, porque tudo isso aqui se aplica na vida de qualquer pessoa. E eu quero convidar você para estar comigo sábado, 27 de janeiro, às 10 horas, que eu vou falar mais, isso aqui é um preparo. Por que que você não prospera? Por que que a prosperidade não está acontecendo na sua vida? Então isso aqui é um aquecimento para que você chegue assim com mais conhecimento, mais aberta para entender o que nós vamos entregar nesta palestra, que eu tenho certeza que vai ser muita contribuição, assim como esse conteúdo aqui já é muita contribuição. Eu penei muito para entender tudo isso e a minha contribuição com as terapeutas é sempre levar o meu melhor. Então, seguimos juntas, entra no grupo, compartilha essa live e amanhã não terá live porque eu tenho uma viagem, vou buscar minha mãe no interior. Mas aí eu volto sexta-feira ainda com mais uma live que eu vou tratar outro tema aqui importante. E é isso. Ótimo dia para todas. Que Deus nos abençoe e que hoje você coloque tudo isso aqui gradativamente em prática na sua vida. Tá certo? Obrigado pela presença e vamos juntas. Valeu!